Eu vou pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura do versículo 2 até o versículo 9. Colossenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9. E nós vamos trabalhar com esse tema: jamais subestime o poder das palavras. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvamos e engrandecemos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito, agradecemos pela semana abençoada que tivemos, nós fomos edificados, fomos cuidados, o Senhor esteve presente em todos os momentos da nossa vida, e graciosamente nos despertou para que pudéssemos estar na Tua casa cultuando ao Senhor. Nós sabemos que há muitas ocupações e muitas coisas que desviam a nossa atenção. E há muitos que acabam sendo enredados por essas circunstâncias e abandonam os Teus caminhos, abandonam o ato de cultuar, de servir, de adorar ao Senhor. Mas o Senhor tem nos preservado e nós reconhecemos que isso é a Sua bondade sobre nós. Por isso nós pedimos mais uma vez, receba a nossa gratidão e o nosso culto ao Senhor. E fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos o quanto as palavras proferidas por alguém com autoridade podem gerar resultados. Quando alguém investido de uma certa autoridade fala determinadas coisas, com certeza isso gera resultado. Os resultados podem ser bons ou ruins, podem ser positivos ou negativos. Por exemplo, um juiz pode condenar a vida de uma pessoa ou absolvê-la apenas proferindo palavras de sua sentença. Um médico, ele pode reanimar um paciente ou desanimá-lo apenas usando as palavras ao dar o seu diagnóstico. Um técnico pode transformar a carreira de um atleta ou pode inibir o seu desenvolvimento na carreira usando as palavras na convocação desse atleta à seleção de seu país. Um professor pode aumentar o potencial de seus alunos ou inibir o potencial de seus alunos apenas usando as palavras para expor ou dar o seu parecer a respeito daquele aluno. Os pais podem aprimorar o caráter dos seus filhos com as palavras usadas na educação e no convívio dentro de casa. E um pastor, ele pode clarear a mente dos irmãos de uma igreja ou pode torná-los ignorantes apenas usando as palavras para transmitir o seu sermão no púlpito. Enfim, as palavras têm um grande poder e nós não podemos jamais subestimar isso. Nessa sessão curta, o apóstolo Paulo ele vai ressaltar aqui 4 ações importantes do uso da palavra. Nós usamos as palavras no dia a dia. Nós nos comunicamos, nós conversamos, nós nos relacionamos. Na igreja é importante que nós usemos as palavras. No convívio da nossa casa, com a nossa família, o tempo todo estamos usando as palavras. E agora nós vamos analisar então 4 ações importantes
do uso da palavra. Quais são essas ações? Nós vamos ver aqui a importância do uso da palavra na vida de oração, a importância do uso da palavra na proclamação do Evangelho, a importância do uso da palavra no testemunho aos descrentes e a importância do uso da palavra no compartilhamento dos nossos fardos. Eu gostaria que você me acompanhasse na leitura bíblica, nesse primeiro tópico, sobre a importância do uso da palavra na vida de oração. Nós vamos ver isso do versículo 2 até o versículo 3, a parte A. Se você acompanhar na sua Bíblia, você vai perceber isso. O que é que nós vamos extrair aqui? Irmãos, orar é uma das maneiras mais sublimes de usar a dádiva da fala. Nós falamos o tempo todo. Nós estamos sempre nos comunicando. Embora hoje nós tenhamos o WhatsApp, é mais comum nós mandarmos áudios do que escrever as mensagens. Nós gostamos de falar. Mas nem sempre nós usamos esse dom, essa dádiva de Deus, que é a comunicação, a fala, para uma vida de oração. Perceberam como nós temos uma grande facilidade para falar sobre coisas desnecessárias e muita dificuldade para falar com Deus no exercício da oração? Não é interessante isso? Nós conversamos o tempo todo. Assuntos que atraem a nossa atenção. Mas quando comparado o tempo em que nós falamos sobre determinadas coisas não tão importantes, com o tempo em que nós falamos nas nossas orações, parece que o tempo da nossa oração às vezes é insignificante. E às vezes também nós nos omitimos a compartilhar as nossas dores, as nossas dificuldades. Nós somos reservados demais para expor o nosso coração, para expor a nossa vida. Quantos irmãos raramente pedem oração, raramente conversam com a igreja? Olha, ora por mim, estou passando por dificuldade, estou enfrentando uma determinada situação na minha vida, eu preciso de oração, eu preciso que você clame a Deus pela minha vida. O apóstolo Paulo não tinha vergonha disso. O apóstolo Paulo, sim, ele pediu oração para os irmãos da igreja de Colosso. Ele compartilhou as suas dificuldades, ele tinha ciência de que era necessário que a igreja orasse por ele. Charles Spurgeon, certa feita, foi questionado sobre o grande poder de suas pregações e o avivamento que Deus havia enviado na sua igreja, o Tabernáculo Metropolitano de Londres, que chegou a mais de 10 mil membros, e ele então mostrou uma sala de oração onde quase 500 pessoas se reuniam para orar enquanto o pastor pregava. E ele dizia assim: o segredo do poder das minhas pregações está na oração do povo da igreja, do povo que intercede por mim. E o apóstolo Paulo, mesmo sendo apóstolo, ele carecia das intercessões da igreja a favor da sua vida e do seu ministério. E Paulo então vai descrever aqui algumas características da vida de oração. Se nós vamos ter então uma vida de oração, vamos usar essa dádiva da comunicação para orarmos, nós precisamos então analisar quais são as características de uma vida de oração. Se você quer saber se você é uma pessoa que tem essas características, analise comigo o versículo de número 2. Primeiro ele vai falar sobre uma vida de oração envolvida com perseverança. Ter uma vida de oração envolve perseverança. Não é fácil. Se você estiver pensando assim, bom, eu vou ter uma vida de oração, mas isso vai ser para mim muito simples, muito fácil, eu já quero avisar você que você não vai conseguir ter uma vida de oração. Porque a vida de oração exige perseverança. Por isso o apóstolo Paulo, no verso 2, diz assim: perseverai na oração. Sejam fiéis na vida de oração. Sejam dedicados na vida de oração. Nunca deixem de orar. Nunca desistam da vida de oração. Nós temos que cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres, sem dúvidas. Nós temos que trabalhar e muito. Nós temos que planejar a nossa vida em todos os aspectos, com certeza.
É bom nós termos uma agenda, é bom nós termos anotações, é bom nós termos perspectiva, é bom saber os objetivos, as metas que nós queremos alcançar. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Eu sei que isso é importante. Só que antes destas coisas, nós devemos ter uma vida de oração. Nós não devemos orar ocasionalmente. Esse é um grande problema que nós cometemos. Nós oramos apenas quando sentimos vontade ou quando estamos envolvidos numa agenda de oração. Por exemplo, nós vamos a uma reunião de oração, quando vamos, e aí os irmãos estão todos orando, a gente não vai ficar ali indiferente àquela situação, àquele momento, e nós então nos sentimos forçados àquele momento de oração. Ou quando nós estamos passando por uma crise. Eu acho que uma das formas mais ruins para demonstrar a nossa espiritualidade é exatamente essa, é imaginar que deve-se recorrer à vida de oração quando as coisas apertam. Quando a gente está sem dinheiro, quando a gente está doente, quando a família está com problemas. Quando, na verdade, nós deveríamos orar o tempo todo. Nós deveríamos sempre buscar ter essa vida de oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 17, ele disse aos irmãos, orai sem cessar. Não deixem de orar. Orem o tempo todo. Orem para todos os objetivos. Orem a Deus para todas as metas. Tudo que vocês desejam, tudo que vocês querem, apresentem diante de Deus em oração. Orem a Deus, busquem ao Senhor, fale com o Senhor, abram um coração diante de Deus. É isso que nós temos que fazer. Se nós desejamos ter comunhão com Deus, nós precisamos ter uma vida de oração. Devemos estar em comunhão constante com Deus, de modo que a oração seja tão natural como a respiração. Você já percebeu que não há muito esforço para você respirar? Você sabe da necessidade da respiração, você sabe da importância do oxigênio nos seus pulmões, que você naturalmente respira, para que você se mantenha vivo. A oração é fundamental para a nossa vida espiritual. Você consegue medir a sua espiritualidade pela sua vida de oração. Você consegue medir a sua comunhão com Deus pela sua vida de oração. Se nós orássemos tanto quanto nós passamos mexendo no celular, eu tenho certeza absoluta, irmãos, de que a nossa vida espiritual seria completamente diferente. Muitos de nós viveríamos experiências tão profundas com Deus, que a nossa vida seria transformada de uma forma que a gente sequer consegue imaginar. Nós passamos 5 minutos assistindo um vídeo do YouTube, e assistimos vários por dia. E nós sentimos o peso, a dificuldade, o sono que vem, o cansaço, o abatimento, a preguiça, e vamos procrastinando a necessidade de oração, às vezes tentando nos justificar diante de Deus. O Senhor sabe que eu estou cansado, o Senhor sabe que eu estou muito compromissado com tantas tarefas, o Senhor sabe que eu não tenho tanta capacidade para orar. Não, irmãos, as nossas desculpas são horríveis diante de Deus, porque Deus sabe sim que nós podemos orar. O Senhor sabe sim que nós deveríamos e que nós temos condições de buscar a sua presença, porque Ele nos deu essa incumbência. Ele nos ensina a orar. Jesus foi um exemplo de oração. Jesus mesmo sabendo de toda a sua trajetória, de tudo que ele enfrentaria, de todas as suas dificuldades, Jesus sempre orou. Antes da Via Crucis, Jesus estava no jardim da aflição orando. Seus discípulos ficaram logo na parte inicial do jardim. Jesus se aprofundou mais, Jesus subiu. Ele entrou no jardim e clamou a Deus em oração, ele buscou a Deus em oração. Essa vida de paixão, de amor, é isso que marca a vida de grandes homens e mulheres na história da igreja. Nós precisamos ter paixão pela presença do Senhor. Nós precisamos ter esse desejo, e aqui não é status. Duvide de pessoas que fazem propaganda. Sejam líderes religiosos, pastores, grandes pregadores que ficam jogando aos 4 ventos ou buscando aplausos, dizendo eu oro 2, 3 horas por dia, eu vou na vigília. Não ligue para essas pessoas. Jesus disse, quando vocês forem orar,
entrem no quarto e fechando a porta atrás de si. É óbvio que o texto não está dizendo a respeito do local de oração. Não é necessariamente no quarto, mas é o estar a só na presença de Deus. Busque a Deus, clame a Deus, fale com Deus. Há muitas pessoas que passam anos e anos frequentando a igreja e não têm uma única experiência de um momento profundo de comunhão na presença do Senhor. Ontem eu achei interessante o pastor Eberson contando um testemunho, e ele dizia assim: eu aprendi a orar com o meu pai. E o pai dele levantava às 3 horas da manhã, ele e o irmão dele, ainda crianças, estavam dormindo, e o pai despertava os dois e dizia: vamos orar. E o pai dizia assim: nós vamos orar até eu chorar. E ele contou, e a gente deu bastante risada, porque ele dizia assim: irmãos, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, e o meu pai não chorava. E nós precisávamos orar e orar até que o meu pai chorasse. E uma vez ele falou assim: pai, eu vou chorar rápido porque eu preciso dormir. Ele falou: não é você, eu é que tenho que chorar. Quantas vezes nós dobramos o joelho nessa intenção: Senhor, eu quero orar, mas eu quero orar até o Senhor me quebrar, até eu entender a sua santidade, a sua presença gloriosa, eu quero me derramar diante do Senhor. Costumeiramente nós oramos de forma mecânica, de forma automatizada, com palavras pré-moldadas, com uma linguagem decorada, com falas repetitivas, sempre do mesmo jeito. Algumas pessoas dormem enquanto oram, uma total falta de respeito. Eu fico imaginando alguém conversando comigo e de repente, na minha frente, eu falo: pelo amor de Deus, você está com sono, vai dormir, não converse comigo com sono. E nós fazemos isso com Deus. Nós falamos com Deus pensando na conta que temos que pagar. Nós falamos com Deus pensando no almoço de amanhã. Nós falamos com Deus preocupados com a roupa que vamos usar. Olha a nossa irreverência diante do nosso Criador. O apóstolo Paulo fala sobre a importância da oração. Agora, irmãos, não só ter esse momento de profunda comunhão e perseverança, mas ele fala também sobre uma vida de oração que envolve vigilância. Por que é que algumas pessoas não conseguem orar durante um tempo significativo? Ou por que que alguns irmãos não conseguem desenvolver o hábito da oração? Paulo diz assim: perseverai na oração, vigiando. Essa sequência, oração e vigilância, é usada na Bíblia muitas vezes. Mas a primeira vez que ela é encontrada no texto sagrado está registrado naquele período em que Neemias está trabalhando na reconstrução de Jerusalém. Olha o que Neemias disse: porém, nós oramos ao nosso Deus e como vigilância pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Neemias sabia da grande obra que Deus haveria de realizar, ele sabia do chamado de Deus para a vida dele, ele tinha ali a companhia de Esdras, um sacerdote que estava ensinando a lei de Deus para o povo, mas ele sabia também que era necessário preservar o povo dos ataques inimigos. E então as pessoas oravam a Deus para que o Senhor os capacitasse, para que eles continuassem na reconstrução de Jerusalém, mas eles também se colocavam em condição de vigilantes, é como se fossem sentinelas, é como um soldado numa guarita, que está ali preocupado e observando se não vai haver algum tipo de invasão, ataque do exército inimigo. Nós precisamos vigiar a nossa mente. Há um campo de batalha constante que é a nossa mente. Enquanto você me ouve, a sua mente está numa batalha. Pode ser o seu cansaço, pode ser o sono que esteja te dominando, pode ser a preocupação com as contas, pode ser o desinteresse, pode ser talvez o fluir de um pecado praticado com frequência, que toda vez que você se expõe à palavra por causa do pecado que você não confessa, a sua mente é roubada e a sua atenção não foca e você não tem transformação. Há tantas coisas que nós precisamos lutar contra elas. Já perceberam que assistindo um filme a gente não dorme? Já perceberam que assistindo os vídeos no YouTube a gente não dorme? Já perceberam que ouvindo música, a não ser aquelas próprias para quem tem insônia, nós não dormimos? Mas parece que quando estamos diante da palavra de Deus, a nossa natureza tende a se entregar para que a gente não compreenda as Escrituras. Neemias disse que eles deveriam
vigiar. Jesus também falou sobre isso. Olha o que está registrado em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vida de oração daqueles que esperam a vinda de Jesus. Vigilância, guardar a mente das investidas de Satanás, das setas, das preocupações do mundo, do pecado, das coisas que roubam o nosso entendimento da palavra de Deus, para que a gente permaneça firme diante do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo usa a mesma sequência. Ele diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo sabe que nós cristãos devemos, durante todo o tempo, ter uma vida de oração, suplicando, clamando a Deus, apresentando a nossa vida, apresentando os nossos irmãos, buscando ao Senhor em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, nós cantamos aqui. Mas essa bondade de Deus é vista na vida daqueles que oram, daqueles que buscam ao Senhor, daqueles que clamam ao Senhor. A oração fastidiosa e indiferente não tem poder algum. Pessoas que simplesmente dobram o seu joelho e oram de qualquer maneira. Ou se você é daquele tipo de irmão que quando alguém está orando fica assim, amém, amém Senhor, tá bom, glória a Deus. Mas sem qualquer aplicação da sua mente, sem qualquer envolvimento do seu coração, com aquela espiritualidade engessada, dura, sem relevância, sem mudança, nós precisamos rever os nossos princípios. Nós precisamos rever a nossa vida. Nós precisamos sentir alegria no relacionamento com Jesus. Nós precisamos amar a Jesus e estarmos satisfeitos nele. Muitas vezes nós vivemos na prática pecaminosa porque nós não temos satisfação suficiente em Jesus para abandonarmos determinadas práticas. E se nós não tivermos o nosso coração todo na presença do Senhor, nós vamos procurar preencher os vazios que não estão sendo ocupados pela presença do Senhor com outras coisas, que se tornam idolatria na nossa vida, que tiram o foco da nossa adoração, que tiram o entendimento que nós temos a respeito de Deus e da sua vontade, e nós passamos a vida toda sem ter experiências profundas com Deus. Quando nós conversamos com pessoas que realmente amam ao Senhor, que são impactadas pela sua presença, irmãos, como é gostoso. Você ouvir testemunho de pessoas que conhecem a Deus e que viveram cheios de experiência, porque hoje o que nós vemos ou é nostalgia, de gente que diz, porque antigamente era assim, porque isso. Irmãos, o passado passou. Ou nós vemos pessoas nostálgicas, ou pessoas que vivem de terceirizar experiências. E estão sempre contando experiências do pastor, experiência do irmão X, experiência do fulano de tal. Deus quer que você tenha as suas experiências. Deus quer que você viva essas experiências de comunhão, de graça. Nós precisamos sentir a presença de Jesus, para que a nossa fé não seja transformada nesse conceito religioso, enrijecido, vazio e muitas vezes etéreo, sem sentido algum. Como um católico apenas nominal, existem muitos cristãos evangélicos também nominais. Vão à igreja todo domingo, mas não têm essa comunhão com Deus. Continuando. Uma vida de oração envolve gratidão. Ainda no verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Nós precisamos orar. Nós precisamos perseverar na oração. Nós precisamos ter uma vida de vigilância. Mas as nossas orações precisam ser seguidas de gratidão. Não é simplesmente orar quando precisamos. Não é simplesmente orar pelas coisas que desejamos. Não é simplesmente orar porque há demandas e necessidades na nossa vida. É orar em reconhecimento ao cuidado de Deus. Quando nós oramos
e reconhecemos o cuidado de Deus na nossa vida, nós percebemos o trabalhar de Deus em cada aspecto da nossa vida. Quando nós agradecemos a Deus por aquilo que já recebemos, nós saímos do patamar do egoísmo e somos transportados para o patamar de uma pessoa grata, de uma pessoa que reconhece, de uma pessoa que entende esse cuidado e esse amor do Senhor. Quantas coisas Deus fez na nossa vida? Quantas bênçãos nós já temos recebido do Senhor? Há um hino que diz que nós devemos contar as bênçãos, contar quantas são, recebidas da divina mão. Nós precisamos sempre nas nossas orações, Senhor, eu te agradeço pela minha vida. Nas nossas orações devocionais, logo pela manhã, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me deu condições físicas para levantar da minha cama, para começar mais um novo dia. Eu te dou graças porque o Senhor me deu um trabalho. Eu te dou graças porque eu tenho um pão sobre a mesa para tomar o meu café da manhã. Há muitas pessoas que infelizmente acordam mal-humoradas, reclamando de tudo, reclamando da vida, reclamando porque não tem dinheiro, reclamando porque não são melhores, reclamando porque a vida não é melhor, quando na verdade essas pessoas deveriam ser gratas a Deus. Nós precisamos olhar um pouco mais ao nosso redor. Nós precisamos enxergar que há muita gente necessitada, que há muitas pessoas que não têm praticamente nada, pessoas desprovidas de recursos, há pessoas enfermas, acamadas, há pessoas com doenças gravíssimas, há pessoas tão limitadas que gostariam muito de ter a condição que nós temos. E nós que temos a condição de fazer tantas coisas, gastamos essa energia, essa saúde que Deus nos deu para reclamar e fazer coisas erradas. Nós devemos ter um coração grato a Deus. Aprender a agradecer pelas bênçãos é a melhor forma de acrescentar fervor às nossas orações. Agradeça a Deus. Toda vez que nós formos orar, nós precisamos lembrar das bênçãos de Deus, do cuidado de Deus. E não é simplesmente lamentar. Ah, Senhor, eu estou orando, mas olha, eu estou orando aqui simplesmente por um esforço da minha parte, Senhor, porque a minha vida está um caos. Porque eu não tenho recursos, porque eu estou tão desanimado. Meu Deus, a minha vida não tem sentido algum. Se eu tivesse isso, se eu conseguisse aquilo, se a minha vida fosse desse jeito, se a minha família fizesse assim, se os meus filhos fizessem isso, se o meu cônjuge fosse assim, irmãos, o apóstolo Paulo está falando isso de dentro de uma prisão. Isso torna muito mais extraordinária essa passagem. Ele não está falando de uma condição confortável, de uma vida bem-sucedida. Porque quando nós ouvimos alguém falando sobre experiências de luta e sofrimento, mas alguém que nunca vivenciou a escassez, que nunca sofreu perseguição, alguém que nunca passou por um momento difícil, você pode até se justificar e dizer assim, para você é fácil falar isso. É porque você não está na minha pele, é porque você não sabe o que eu estou passando, é porque você não tem noção dos meus problemas. Mas Paulo está dentro de uma prisão. Ele está sofrendo. Ele tem dores no seu corpo. Ele está privado dos relacionamentos. Ele havia sofrido punições físicas. Ele não tem uma alimentação adequada, um ambiente frio, úmido. A solidão toma a sua vida. Quando ele escreve a carta a Timóteo, você pode observar que uma das preocupações que ele tem é para que vão o mais rápido possível visitá-lo. Ele está com saudade dos seus companheiros. Ele está preocupado com o inverno que ia chegar e dificultar as embarcações, as navegações. E ele sabe disso, ele manda passar na casa de Carpo, pegar a sua capa, seus pergaminhos. Ele sabe da necessidade de ter pessoas ao seu lado. E ele está falando que nós devemos orar e agradecer a Deus por toda e qualquer situação. E a maioria das vezes as nossas circunstâncias são boas, mas nós não agradecemos. Uma vida de oração envolve propósito. O verso 3, a parte A. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Não só orar de forma geral.
Não só orar todo o tempo, sem cessar, não só orar vigiando, não somente orar agradecendo, mas orando de uma forma específica, suplicando por algo em específico. Se você não abrir o seu coração e não falar com o Senhor, a sua tendência vai ser sempre de orar de forma geral. Obrigado por tudo, pela minha família, amém, pelo pão, glória a Deus. Aquela oração da refeição, sabe aquela oração rápida? Não pode viver orando somente assim, você precisa ser específico nas suas orações, você precisa clamar a Deus, abrir o coração. Se há alguma área da sua vida que você tem dificuldade, é necessário que você converse com Deus e diga: Senhor, é na área X, é na área da administração, Senhor, eu gasto demais. Meu Deus, me ajuda, eu estou devendo no meu cartão, Senhor, eu não sei como eu vou resolver essa situação. Senhor, eu tenho problema nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa muito agressiva nas palavras, eu sou uma pessoa de difícil trato, Deus trabalha no meu caráter, Senhor, me ajuda. Meu Deus, eu estou com medo de perder os meus filhos não estão caminhando conforme a sua palavra, Senhor, me ajude a orientá-los, a trazê-los para perto de mim, fale com Deus. Abra o seu coração diante do Senhor. Ó Deus, eu tenho questões morais que eu não consigo vencer, eu tenho problema na área sexual, eu tenho problema na fofoca, eu tenho problema no relacionamento da empresa. Diga, clame ao Senhor, fale com Deus, se aproxime do trono da graça, diga de fato o que está acontecendo e peça: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, eu quero ser diferente, liberta-me de tudo isso que me prende e que não me permite viver novas experiências, ou pelo menos a primeira experiência de uma oração profunda, marcante, transformadora. Você vai ver como Deus vai revigorar a sua alma, o seu coração, como você vai ter disposição, como tudo vai ganhar um novo colorido na sua vida, você vai olhar para a vida de uma forma diferente. Nós precisamos fazer isso. Às vezes você trabalha num ambiente em que você fica o tempo todo dentro de um escritório, ou no setor de uma empresa, ou num laboratório, ou dentro de casa. Agora tem muito home office e as pessoas trabalham muito fechadas, mas às vezes é necessário sair, olhar para o céu, sentir o calor do sol. É necessário ver que existe um mundo fora desse ambiente em que nós ficamos aprisionados, mentalmente, emocionalmente, presos naquela perspectiva mental de que a vida é só isso aqui, é só desse jeito, é esse mundinho. Não, irmãos, há muitas possibilidades. Deus é um Deus de oportunidades. Deus nos dá capacidade, Deus nos direciona. O Senhor faz coisas impressionantes na nossa vida. O Senhor nos coloca em determinados lugares, nos dá pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós temos vivido tantas experiências no ministério, Deus tem nos levado a tantos lugares. E se você pensar assim: mas você planejou? Não, irmãos, tudo é fruto do propósito de Deus. É por isso que é importante orar por questões específicas, porque Deus tem uma vontade. E essa vontade, ela está acima da nossa. Às vezes a gente quer algo para nós, de um jeito. Eu gostaria que muitas coisas fossem diferentes. Eu gosto de planejar a vida, eu gostaria que as coisas acontecessem dentro daquilo que eu planejei, mas não é assim que funciona. Eu não posso ser egoísta e dizer: não, Senhor, eu não aceito essa condição, porque eu planejei assim, me esforcei para que as coisas fossem assim. Irmãos, há circunstâncias que surgem na nossa vida que tornam a vida inadministrável. A nossa vida vira de cabeça para baixo. Você não tem as rédeas do seu futuro nas mãos. Nós não temos o controle, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Um problema financeiro, cabe um planejamento de renegociação de uma dívida. Uma enfermidade não tão grave, cabe um diagnóstico e um tratamento. Um problema familiar, cabe uma discussão ali com a família para se ajustar. Mas existem fatalidades. Imagina um pai, uma mãe que perde um filho. Um marido que perde a esposa, o filho que só tem uma mãe ou um pai e perde. Quantas pessoas enfrentam um diagnóstico horrível de uma doença grave que não lhe dá muita perspectiva de vida? Como as pessoas precisam lidar com isso? Como é que nós vamos admitir o sofrimento na nossa vida? É por isso que mensagens de autoajuda
pregada em púlpitos de igreja, não por pastores, mas por treinadores de emoção, não podem absolutamente nada no momento do sofrimento e do luto. É muito fácil, às vezes, pregadores falarem assim: toma posse da sua bênção, declara a sua vitória, exija de Deus que isso aconteça. Irmãos, é fácil falar quando o problema é pagar uma conta de água, uma conta de luz. Mas isso não é fácil falar quando um problema é de um falecimento de alguém, ou de um diagnóstico de uma doença grave. Não é simplesmente assim, toma posse. O sofrimento faz parte da construção da nossa vida, da nossa história, e nós precisamos trilhar esses caminhos, muitas vezes tortuosos, escuros e sombrios para a nossa alma, mas com uma vida de oração. É na escuridão da vida, nesses momentos mais difíceis, que a oração traz luz ao nosso caminho. É como se você estivesse caminhando num terreno perigoso e completamente escuro, e a oração é a lanterna que Deus te dá para você ir iluminando o seu caminho, para que você não tropece, para que você não caia em nenhum buraco, para que você não se coloque em situações difíceis. Quantos cristãos caem em armadilhas do inimigo porque não tiveram uma vida de oração e uma vida de vigilância? Paulo é específico no seu pedido. Paulo ora sabendo que a nossa tendência é sempre orar de uma forma geral. Paulo apresenta as suas dificuldades e ele pede oração para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque a oração não é para mudar a vontade de Deus, mas para nos moldar conforme a sua vontade. Deus tem uma vontade soberana. A vontade de Deus, ela pode ser manifestada de formas diferentes. Existe a vontade preceptiva de Deus. Deus estabelece preceitos, princípios que devem ser obedecidos e que, se você não obedecer, se eu não obedecer, nós vamos colher as consequências da nossa desobediência. Existe uma vontade que nos é oculta. Existe uma vontade que não compete a nós questionarmos ou procurar saber o porquê daquilo. Deus vai fazer coisas que nem sempre vamos compreender. Deus vai nos levar em situações ou a caminhos que nem sempre vamos saber como percorrer ou como lidar com isso, mas o Senhor está cuidando de nós. Ele está revelando a sua vontade, Ele está nos ensinando. O importante é que nós saibamos usar as nossas palavras para uma vida de oração. Segundo, a importância do uso da palavra na proclamação do Evangelho. Nós precisamos usar os nossos lábios para pregar a palavra de Deus. Vejam que o apóstolo Paulo, ele não pede a Deus para que abra as portas da prisão. Ele pede a Deus para que abra as portas da proclamação do Evangelho. Ele diz aos irmãos: orem para que o Senhor me dê a oportunidade de pregar a palavra. Ele não diz assim: irmãos, orem para que Deus me tire da prisão. Nós oramos quantas vezes? Nós oramos para que situações sejam mudadas, oramos para que Deus nos dê recurso financeiro, oramos para que Deus mude a nossa família, mas nós nem sempre oramos: Senhor, abra as portas para que eu possa pregar o Evangelho, porque nós não queremos pregar o Evangelho. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas sem a nossa participação como pregadores da palavra. Por isso, versículo 3, a parte B. Para que Deus nos abra porta à palavra. É tão natural nós estarmos preocupados com a preservação da nossa vida, estarmos preocupados com o nosso bem-estar, não é? Quantos de nós nos preocupamos praticamente todos os dias com isso? Nós estamos preocupados com conforto, preocupados com o que vamos comer, com o que vamos vestir, preocupados com o nosso carro, preocupados com a nossa casa, preocupados com o nosso trabalho, como se não existissem mais pessoas necessitando ouvir o Evangelho. O apóstolo Paulo não pede para ser tirado da prisão. O apóstolo Paulo pede para que ele possa pregar o Evangelho. E notem, meus irmãos, foi a preocupação de Paulo com os gentios e o seu ministério junto a eles que o colocaram na prisão. A causa, a razão de Paulo estar preso é exatamente porque ele usou as palavras para pregar o Evangelho.
Ele falou do Evangelho e terminou preso. E agora ele ora para que ele continue pregando o Evangelho. Ele pede aos irmãos, orem para que o Senhor abra as portas à pregação do Evangelho. Versículo 3, parte B até o versículo 4. Para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também, para que eu o manifeste como devo fazer. Essa deve ser a nossa preocupação. Senhor, nas dificuldades que eu tenho enfrentado, os problemas que eu tenho enfrentado, que o Senhor use essas circunstâncias, que o Senhor use essas condições para que eu possa pregar o Evangelho. Ó Deus, ajuda-me a aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho. Aonde eu estiver, que eu possa dar o testemunho de Sua palavra, que dos meus lábios saiam palavras que anunciem o Evangelho. E nós falamos o tempo todo, falamos sobre tantos assuntos, falamos tanto sobre política, falamos tanto sobre esporte, falamos tanto sobre economia, falamos tanto sobre o mercado de trabalho, falamos tanto sobre cinema, tantos assuntos que, se colocados na balança com relação ao Evangelho, meus irmãos, nós gastamos tempo demais falando muito sobre coisas desnecessárias. John Bunyan foi preso ilegalmente pelas autoridades porque estava pregando o Evangelho. E então disseram para ele que se ele deixasse de pregar, ele não precisava sequer se retratar pelo que já havia pregado, mas se ele não mais pregasse, eles então o deixariam sair da prisão. E ele disse o seguinte: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, estarei pregando o Evangelho novamente. Nós vemos pessoas defendendo políticos, brigando por causa do seu clube, pessoas discutindo sobre tantos assuntos, mas que não têm o mesmo engajamento e coragem para falar do Evangelho. Eu já vi pessoas no evangelismo pregando a denominação e não o Evangelho. A minha igreja, a minha denominação, a minha estrutura, o meu pastor e nada de Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho. Tudo que acontece na nossa vida coopera para que esse anúncio vá adiante. E nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 ao 13, Paulo disse o seguinte: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contando que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. A maior preocupação de Paulo era: pregue o Evangelho. Seja qual for o motivo, qual for a circunstância, qual for a condição, pregue o Evangelho, fale de Cristo, anuncie a Cristo, use as palavras para falar de Jesus. Essa deve ser a nossa prioridade. Nós devemos, irmãos, aonde Deus nos colocar, aproveitar cada oportunidade, procurar um meio, uma forma para encaixar ali no nosso diálogo, na nossa conversa, Cristo. No trabalho, com os nossos vizinhos, entre os nossos amigos, no entretenimento, no churrasco, na festa de aniversário, na chácara, no passeio, na viagem, na empresa, na equipe de trabalho, no treinamento, em todo o tempo, na faculdade, na escola, em cada conversa sempre fale de Cristo Jesus. Nós temos visto como tem aumentado a militância, o pensamento progressista, e isso tem feito com que os cristãos fiquem inibidos e têm medo de falar de Cristo, têm medo de dizer que servem a Cristo.
Há pessoas que na empresa parecem agentes secretos, não sabe que ele é cristão. Quando alguém desconfia, fica meio que observando, nós não temos que sentir receio, vergonha ou constrangimento. Anuncie a Cristo Jesus em cada oportunidade. As nossas palavras devem anunciar a Cristo Jesus. Terceiro, a importância do uso da palavra no testemunho aos descrentes. Olha o que ele diz no verso 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. A preocupação de Paulo agora não é simplesmente com a nossa vida, com as nossas orações e com o nosso comportamento, mas agora é como aquilo que fazemos vai reverberar ou vai refletir na vida daqueles que não são da família de Deus. Essa expressão, os que são de fora, tem a ver com os que não são parte da família. E aqueles que não servem a Jesus. O próprio Jesus fez essa distinção entre os seus discípulos e a multidão. Quando Jesus operava milagres, uma multidão estava com ele. Muita gente, em determinados lugares onde Jesus ia e frequentava, constantemente estava apinhado de pessoas porque sabiam que Jesus operava milagres. Mas quando Jesus anunciava-lhes o reino de Deus, somente os seus discípulos compreendiam. Por isso, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, está registrado. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, aos descrentes, todas estas coisas se dizem por parábolas. Jesus já estava dizendo aos discípulos: olha, há uma compreensão do reino que compete somente a vocês. Mas esses que são de fora da igreja exatamente? Não. O apóstolo Paulo sabe que pode acontecer de ter descrentes dentro da igreja. Parece estranho isso, né? Uma pessoa que não é crente está como membro de uma igreja. Veja o que Paulo disse à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 12 e 13. Por que tenho eu em julgar também os que são de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Um membro de uma igreja, numa vida completamente reprovada, causando transtornos e mau testemunho à igreja de Corinto. E quando Paulo fica sabendo do seu comportamento, Paulo não está preocupado em consolá-lo, Paulo não está preocupado em tentar convencê-lo, Paulo não está preocupado em amenizar o impacto do pecado e do comportamento imoral daquele homem, mas Paulo diz: tirem do meio de vocês. Durante a nossa caminhada, irmãos, é possível que apareçam pessoas que não amem a Deus, que estejam entre nós, mas que não querem compromisso com Deus. Eu já conheci algumas pessoas assim, pessoas que tinham uma ação como parasitas na comunidade. Hoje, inclusive, recebi mensagem de uma dessas pessoas. Algum tempo atrás, recebi uma mensagem no Facebook e a pessoa dizia assim: pastor, aqui é o irmão fulano de tal. Eu estou morando em Campinas, estou com um problema financeiro. Se o senhor puder me ajudar com uma oferta, preciso abastecer o meu carro, estou com a criança no carro. E aí, como era alguém de quem eu havia escutado boas notícias, no início da sua conversão, aparente conversão, eu contribuí. Depois, numa oportunidade, conversando com o pai desse rapaz, numa outra cidade, ele disse para mim assim: pastor Luiz, não faça isso. O meu filho, infelizmente, nunca mudou de vida. Ele tem uma vida promíscua, ele tem envolvimento com drogas, ele é infiel à esposa, ele maltrata a família e ele vai de igreja em igreja dando testemunho, pregando, levando ofertas. Ele é terrível. Já foi procurado pela polícia, já se envolveu com tráfico. E eu soube recentemente de vários irmãos que ele manda mensagem ao mesmo tempo pedindo um valor para abastecer o carro. E hoje eu recebo a mensagem: paz do Senhor, varão. Aí eu coloquei: a paz do Senhor.
E ele disse assim, só vitória? E eu não falei nada. Aí passou um tempo, pastor, estou com uma família, chegou recentemente da Bahia, pois tem que ser nordestino, né? Eu sou baiano, já fiquei bravo. Eu falei, mas pera, todo baiano agora está passando dificuldade, por que não pode ser de outro estado? E nós conseguimos uma casa, conseguimos os móveis, conseguimos isso, conseguimos aquilo, falta só R$ 150 para completar o valor do aluguel. Será que a igreja de Campinas não pode fazer esse Pix? Pode fazer direto no meu Pix. Eu falei assim, está bloqueado. Infelizmente, irmãos, pessoas que estão no meio da comunidade mentindo, sugando a comunidade, pessoas oportunistas, pessoas mal intencionadas, pessoas que nos desgastam, que trazem problemas. Quantas vezes nós já passamos por isso? Mas quando você vai ver a vida e o testemunho, essas pessoas não querem o Evangelho. Se uma pessoa não aceita o Evangelho, nada do que a gente faz pode transformar a vida dela. Nós seremos eternos assistencialistas. O melhor que uma igreja pode oferecer não é uma cesta básica, embora ela pode e deve exercer o lado social. O melhor que uma igreja pode oferecer não é o pagamento de uma conta. O melhor que uma igreja pode oferecer não é um tratamento em específico com um terapeuta. O melhor que uma igreja pode oferecer é o Evangelho. Nós devemos usar as nossas palavras para anunciar o Evangelho. E o que significa então? Portai-vos com sabedoria. Significa ter o cuidado de não dizer e nem fazer coisa alguma que dificulte o testemunho do Evangelho. Às vezes, as nossas atitudes e as nossas palavras dificultam o testemunho. Às vezes, nós nos sentimos constrangidos de pregar porque nós não temos um bom testemunho. Algumas pessoas ficam inibidas de pregar o Evangelho porque sabem que aquela pessoa vai olhar e vai apontar o dedo e dizer assim, você faz isso, faz aquilo, fala desse jeito, e agora você vem falar para mim que eu preciso de Jesus? Quem precisa de Jesus é você, que vai na igreja todo domingo e não tem a vida transformada. Lamentavelmente, às vezes nós, quando vamos pregar o Evangelho, o que as pessoas fazem? Apontam o mau testemunho de um crente. Diz assim, não, mas na minha família eu tenho crente, pelo amor de Deus, para ser crente desse jeito. Vai na igreja direto. Mas vai lá na casa do fulano para você ver, só tem fofoca. Vai lá para você ver, eles não fazem nada do que eles falam que fazem na igreja. São horríveis o testemunho das pessoas. Pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que compram e não pagam, pessoas que ficam o tempo todo envolvidas em problemas, em picuinhas. Eu ser crente desse jeito? Você vem falar para mim de Jesus, sendo que na sua igreja tem gente assim? Então, irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Verso 5, ele vai dizer assim, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Deus vai nos dar oportunidades, isso é certeza. E nós precisamos usar as nossas palavras, não subestime o poder das palavras, mas use as palavras para pregar o Evangelho. Fale. Eu sei que tem gente que diz assim, mas eu sou ruim para me comunicar, eu tenho dificuldade. Não fique preocupado com isso, fale de Jesus, fale da palavra de Deus. Mas eu não consigo convencer as pessoas. Não é o nosso papel convencer as pessoas. O nosso papel é pregar o Evangelho. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, nós precisamos pregar para que o Espírito Santo use a palavra, esse chamado geral, para trazer o chamado individual, particular, o coração. Se nós não pregarmos, as pessoas não terão esse contato com a palavra. Então nós precisamos nos entregar ao Senhor, os nossos lábios e o nosso coração. Se tivermos graça no coração e nos lábios, seremos testemunhas fiéis, não juízes nem advogados de acusação. Porque a nossa tendência é ficar de um dos dois extremos. Ou nós damos mau testemunho e depois não conseguimos pregar o Evangelho, ou nós nos sentimos tão santos e tão exclusivistas que nós achamos que não precisa pregar o Evangelho. E olhamos para as pessoas dizendo assim, filho do diabo.
idólatra, pervertido, ímpio. E nos esquecemos que Deus nos tirou também do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós olhamos para as pessoas com esse jeito de estar debaixo da ira. Jesus voltar, vai mandar tudo para o inferno, vai tudo queimar no inferno. Irmãos, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos pregar o Evangelho. Não compete a nós julgá-las. O que nós temos de revelação nas Escrituras é que quem não ama a Deus está debaixo de ira, é claro. Mas nós precisamos levar o Evangelho para que Deus chame os seus, para que aquele que está no beneplácito da vontade divina, da sua eleição, do seu querer e propósito, ele possa se achegar ao Evangelho. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Como é que nós devemos fazer isso? Olha o que Paulo diz. A vossa palavra seja sempre agradável. Olha o poder das palavras, não subestime isso. Temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ele usa agora a figura do sal. E o sal aqui tem um simbolismo muito rico, porque naquele tempo ele era usado para preservar e era usado também para temperar. Então ele sabe que a palavra bem colocada, a palavra dita no seu tempo, a palavra pronunciada, levando o Evangelho de Cristo, ela preserva e ela dá sabor à vida. É isso que nós temos que fazer, usar a palavra de forma correta. Interessante que essa comparação com o sal, essa analogia, o sal também era usado no sacrifício. Levítico capítulo 2, versículo 13. Com o conhecimento do Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, ao escrever o capítulo 13, versículo 15, ele disse que o nosso louvor é um sacrifício espiritual. Quando nós adoramos a Deus, quando nós entoamos as canções, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos oferecendo esse sacrifício de louvor a Deus, as nossas palavras. Nós não podemos chegar na igreja no domingo e dizer, Senhor, Tu és santo. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tão lindo, e o Senhor é tão perfeito. E na semana nós falarmos palavrões, falarmos palavras que entristecem ao Espírito Santo. Não pode jorrar da mesma fonte água doce e água amarga. Ou a gente é crente, ou a gente não é. Ou os nossos lábios testemunham o Evangelho, ou eles falam do que está cheio o nosso coração. As suas palavras te denunciam. Quando eu vejo pessoas falando coisas horríveis, elas estão apenas externalizando, exteriorando, trazendo para fora o que elas têm no coração. É preciso haver coerência entre a forma de viver e a forma de falar do cristão. Uma vida de indiferença cala o testemunho dos lábios. Quando o caráter, a conduta e a conversa trabalham em conjunto, o resultado é um testemunho eficaz. Quando você dá testemunho, quando você tem uma vida correta, isso abre portas, isso facilita a pregação. As pessoas vão confiar no que você diz, porque elas vão ver em você, de forma muito nítida, muito clara, que a palavra de Deus é poderosa para transformar. Quando você dá testemunho, quando você tem vida santa na presença de Deus, as pessoas, eles compreendem e eles passam a crer em Cristo pela pregação do Evangelho, porque também viram o testemunho em sua própria vida. Quarto lugar, irmãos, a importância do uso da palavra no compartilhamento dos fardos. Veja o que diz versos 7 e 8. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Paulo não fala sobre a sua situação com muitos detalhes, mas ele deixa bem claro, olha, estou enviando um irmão amado, eu estou enviando um fiel ministro, eu estou enviando um conservo no Senhor e Ele vai falar para vocês de tudo o que eu estou passando e de tudo que eu preciso. Compartilhando os fardos. Ter alguém que você pode dizer assim, irmão, eu gostaria muito de conversar com você.
Mas não é procurar aleatoriamente, é criar vínculos afetivos. Não é procurar só para derramar as suas reclamações, é criar vida comunitária. É compartilhar as dores, as dificuldades. Não é procurar as pessoas no momento de necessidade, é vida na vida, é algo espontâneo, orgânico, que faz parte da própria comunidade. À medida em que eu vivo em contato com os meus irmãos, em que nós temos esse relacionamento, nós vamos compartilhando as nossas dificuldades. Pessoas que vivem essa intensidade da igreja, identificam as demandas da igreja, colaboram com as demandas e elas também são assistidas e amadas na comunidade. Nós precisamos olhar para a igreja dessa forma. É claro que nós temos dificuldades, é claro que nós temos problemas, é claro que há muitos irmãos que agem de forma como não deveriam, nós também fazemos isso. Nós também agimos assim. E nós precisamos reconhecer isso. Eu lembro que uma vez, uma pessoa da igreja contou para mim um acontecimento, algo que estava passando na vida dela. Eu não vou falar o nome, mas a pessoa está aqui e ela vai saber que é ela. E ela compartilhou comigo essa dificuldade. E eu contei para um irmão. Numa das conversas, deixei escapar. Esse irmão, fofoqueiro, foi lá e falou, aconteceu isso. Meus irmãos, eu passei um grande constrangimento. Mas isso não foi impedimento para que eu fosse essa pessoa e dissesse assim, me perdoa porque eu falei. Eu descuidei e não deveria ter falado. Nós falhamos. A pior coisa que existe é pessoas que não admitem suas falhas. Reclamam do X, reclamam do Y, reclamam de todo mundo. Mas aí você diz assim, e você? Não, eu nunca errei. Eu não erro. Está todo mundo errado. Todo mundo errado. Nós estamos tendo um problema com uma pessoa, numa das igrejas da nossa região, e eu estava conversando com a Patrícia essa semana, e eu falei assim, interessante, né? A pessoa, ela está nessa igreja, e ela está alegando que todo mundo está errado, que todo mundo é injusto, que todos estão abandonando, que todos estão deixando de assisti-lo. E aí eu falei assim, mas não é possível que com tanta gente, todo mundo está errado. Não tem uma pessoa que está favorável a ela e ainda diz que não, eu estou certo porque está todo mundo errado. Tem gente que é assim, está todo mundo errado. Você já viu aquele membro da família que o pai e a mãe conversam, os irmãos conversam, o sobrinho, o tio, todo mundo fala assim, fulano, não, vocês estão errados. Está todo mundo, ninguém tem uma perspectiva certa, ninguém acerta em nada, somente eu. Nós não podemos ser assim, nós erramos. Reconheçamos, portanto, os nossos erros e vamos pedir perdão. E eu pedi perdão, e eu falei, olha, a culpa foi minha. Eu falei, eu não deveria ter falado, eu não deveria ter agido assim. Eu estive com a pessoa que veio aqui e falou isso, então assim, você confiou em mim esse segredo, era um segredo, e ela já sabia porque tinha falado para mim. E a gente erra. Isso já faz alguns anos. Eu estou compartilhando com os irmãos para vocês entenderem que todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos. Tíquico não escolheu o caminho fácil, ele escolheu o caminho certo. Sabe qual é o caminho fácil? Irmãos, terminou o culto, perna para que te quero. Não quero saber de nada nem de ninguém. Esse é o caminho fácil. O caminho fácil é assim, está tendo problema lá? Ixi, eu não posso me envolver, hein? Não conte comigo. Viu, mas você vai ajudar? Não posso, eu estou tão, tchau, desliga. Boa parte das pessoas fazem isso. Viu, nós estamos precisando disso aqui. Não dá, para mim não dá. E as pessoas acabam fugindo e acabam se eximindo dessa responsabilidade. Olha o versículo 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Olha a expressão, Onésimo, ele era um colossense, a expressão do vosso meio. Era um escravo fugitivo que se entregara a Cristo pelo ministério do apóstolo Paulo, o discípulo ali feito em prisões, o filho amado. Ele envia Onésimo e envia Tíquico
Foram 2 homens que realizaram esse ministério de compartilhamento de fardos através da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte: a boa comunicação pavimenta a estrada da comunhão e constrói pontes nos relacionamentos na igreja. Se você souber como se comunicar, se você usar as suas palavras para glorificar a Deus, para cuidar e tratar do coração dos seus irmãos, você vai ter comunhão na igreja. Seja dócil, seja amável. Procure estar com as pessoas, pavimente a estrada da comunhão. Facilite o acesso às pessoas, construa pontes nos relacionamentos. Isso é fundamental. E eu vou concluir então, dizendo o seguinte: primeiro, precisamos usar sabiamente as palavras e jamais subestimar o seu poder. Use as palavras com sabedoria. As palavras têm um poder enorme. Não estou falando aqui de confissão positiva. Aquele negócio, a palavra tem poder, fique falando, repetindo o que vai acontecer. Não, as palavras têm um poder de persuasão, têm um poder de contagiar, têm um poder de influenciar. Use as palavras com sabedoria. Nossas palavras devem ser usadas de forma intensa em nossas orações. Fale com Deus, abra o seu coração, deixe claro para Deus quais as suas dificuldades, quais as suas necessidades, quais os seus desejos, para que o Senhor atue na sua vida e te dê o espírito de gratidão também diante das circunstâncias. Vamos cuidar para ter uma linguagem que testemunhe o Evangelho diariamente. Cuide dos seus lábios, cuidado como você fala. As pessoas não esquecerão com facilidade do que você fala. É importante falar com sabedoria. Vamos compartilhar os nossos fardos e também oferecer um ombro amigo aos que sofrem. Não só buscar ajuda, mas também nos dispormos para ajudar as pessoas. Vamos nos envolver na igreja. Vamos nos envolver com os nossos irmãos, vamos procurar. O William falou algo maravilhoso. Às vezes a gente olha para o banco e fala assim: nossa, fulano não veio de novo. Parece que a gente tem uma torcida para a pessoa não vir na igreja. Quando na verdade nós deveríamos ficar tristes, fulano não veio. Eu vou orar por ele, vou falar com ele, vou visitá-lo. Mas não é visitar para reclamar, porque às vezes tem gente que visita para trazer problema. Eu já recebi visita que era visita de reclamação, aí também não ajuda. Não é para ir na casa de um irmão que está com um problema para ficar acusando o irmão. Ô, fulano, você sumiu da igreja, seu desviado. Tem gente que faz isso? Mas você vai abandonar tudo? Rapaz, levanta a cabeça, não é assim. Não, vá visitar, mas com um coração amoroso para ajudar, para assistir aquela pessoa. Porque é importante compartilhar os fardos. E eu concluo então dizendo o seguinte: lábios consagrados glorificam a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê direção e entendimento em todo o tempo. Amém?